Graças a Deus, irmãos e irmãs. Isso aqui acendam as luzes, por favor. Obrigado. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Ninguém combinou nada, não. Mas o Senhor, quando Ele quer nos falar, Ele fala. Basta a gente abrir o coração e Ele vai nos tocar, nos abençoar com Sua palavra. Joel capítulo 2, vou ler a partir do verso 28, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, abramos aí os olhos do nosso coração. Joel 2, a partir do verso 28, diz assim a palavra do Senhor Deus Altíssimo: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém? Palavras de Deus para a sua igreja hoje. Oremos. Pai querido, queremos te agradecer pela tua bondade em nos reunir nesse santuário para mais uma vez cultuarmos o teu nome e sermos também alimentados pela tua palavra. Continua falando conosco, aceitando o nosso culto de adoração e louvor ao teu nome e também nos edificando. É a nossa oração, Paizinho, no teu nome, Jesus, nosso Redentor. Amém. Eu fico pensando às vezes qual a possibilidade da gente organizar algumas coisas diante do altar do Senhor. Eu acho que às vezes é impossível, a não ser que isso venha direto do altar de Deus para o nosso coração. Isso acontece quando nós nos dispomos a servir e fazer o nosso melhor, estarmos atentos à voz do Espírito Santo. E eu quero compartilhar aqui mais uma vez o testemunho nesse aspecto, né? Estava ontem aqui, estava a Gisele e o Dirley ensaiando aqui, eu estava lá na salinha do pastor, lá, lendo um pouco, e eles estavam aqui ensaiando esse louvor aqui. Eu falei, deve ser o pessoal da Marcha para Jesus, está passando aí. E porque esse canto a gente não canta muito aqui dentro da nossa igreja, é um povo, né? Mais os pentecostais e tal. Mas aí começou a repetir, falei, não, é aqui mesmo, é que eles estão ouvindo aí esse cântico. E eu falei, nossa, e amanhã vamos estar meditando sobre Joel 2, e esse cântico ele faz alusão. Tanto é que depois eu vim para cá, a Gi me perguntou, eu falei, Joel 2, ela perguntou que ela queria fazer um comentário desse cântico, né, para esclarecer, porque às vezes nós somos muito críticos a muitas letras, e isso é importante. Nós precisamos ser crentes bereanos, né? Aquilo que nós ouvimos, pregações que nós ouvimos, algumas coisas precisamos testificar à luz da palavra de Deus. E esse cântico ele é profético, fala de Joel também, de Apocalipse, como agia aqui. E a nossa reflexão hoje, já estava sendo organizada já há muitos dias, é sobre as promessas de Deus, baseada nesse texto que nós acabamos de ler. Ainda nós estamos, irmãos, igreja, respirando aí sobre o dia de ação de graça, que foi a última quinta-feira, dia 23, hoje é 26, né? Aqui nós trouxemos aí, fizemos a alusão histórica desse dia de ação de graça, que se remete à América do Norte, e lá os nossos irmãos puritanos, vindos da Inglaterra, que vieram para o Novo Mundo, então, século 17, 1620 especificamente, e foram para o estado de Massachusetts, ali nos Estados Unidos, na região sudeste
dos Estados Unidos. Nós contamos aqui que na expressão, que na vivência, no desejo daquela comunidade que vieram num navio chamado Flor de Maio, Mayflower, eles vieram para viver uma vida diferente, porque eles viveram crises enormes na Inglaterra, guerra política, econômica e religiosa. É só você pegar os livros de história, você vai ver o quanto a Inglaterra sofreu até crescer economicamente, de onde surgiram as revoluções industriais. E esse grupo de irmãos vieram para a Nova Inglaterra. E lá começaram a fortalecer, a criar uma vila e criou uma cidade hoje, Plymouth. Mas esse dia de ação de graça só veio depois do século XIX. Mas eles passaram no primeiro ano, vocês conhecem a história, muitas crises, quase pereceram. Tiveram um inverno rigorosíssimo em 1620. Mas juntos ali perseveraram. E um ano apenas, o que eles plantaram deu muito, a terra fertilizou-se. E aí eles fizeram uma reunião, depois de um ano, em novembro, e confraternizaram com aquilo que eles tinham, fizeram uma grande festa. Até hoje, Dia de Ação de Graça é uma mesa farta. Como nós fazemos no nosso Natal, no nosso Ano Novo, é o Dia de Ação de Graças para eles também. Eu faço alusão porque são as bênçãos que Deus traz para o seu povo. Nós não somos impedidos, às vezes não somos livres de sofrermos as nossas crises, passarmos pelas intempéries. É só olharmos para o nosso hoje. No sul, enchentes, no norte, incêndio, seca. E nós aqui nessa mudança de temperatura que nos dá resfriado, etc., isso é além dos outros vírus que têm acometido a saúde da nossa população. Mas nós temos que agradecer sempre, porque Deus tem caminhado com o seu povo, apesar do povo e apesar das lutas que nós enfrentamos. Nós precisamos ter um coração grato. Então, um dia de ação de graça é para nós pararmos e refletirmos o quanto temos sido abençoados e o quanto podemos também abençoar outras pessoas. Nós nos encontramos com Cristo, nós somos renovados, abraçados, fomos salvos. Aquele que crê em Jesus vive eternamente. Então nós temos que ter essa gratidão no nosso coração. Por isso que nós meditamos aqui no último domingo sobre em tudo dar graças. Temos que agradecer por tudo. E aí o Senhor tem nos abençoado. Podemos agradecer também pelas promessas que Ele tem reservado a todo o seu povo, aos que creem no seu nome e na sua mensagem, na sua palavra. Então nós precisamos continuar dando louvor e honra, todo louvor e toda honra e toda glória ao Senhor. Não preciso aqui ficar dizendo que nós somos mal agradecidos. Nós queremos sempre mais, cobrar mais. Nós dissemos isso, inclusive, na nossa última mensagem, que nós, às vezes, nós não agradecemos muito porque nós queremos pedir mais. Aliás, pastor, estamos na Black Friday, então nós queremos muito mais e apreciamos bons, só que saiba você que milagre ninguém faz, eles nunca vão deixar de ganhar, viu? Eles vão continuar se enriquecendo, então não tem nada de graça. Eles vão vender aquilo que eles vão ter lucro sempre. Só que parece que a grande massa não enxerga isso. Podemos pagar um pouquinho menos caro? Sim, é verdade. Mas com muita pesquisa. Então abre os olhos, viu? Abre os olhos que nós somos engodados por esse sistema capitalista aí que não tem coração. Não ama você não, viu? Ele ama o seu dinheirinho suado. Suado, eu sei disso, viu? Então, cuidado, gaste naquilo que você precisa gastar, não naquilo que não é pão, como diz a palavra de Deus. Mas vamos ao texto de Joel. Ele foi composto aqui por volta, aqui pela grande maioria dos estudiosos, no século 5 a.C. Então, 500 anos mais ou menos, essa experiência desse povo de Deus é uma mensagem que está sendo posta há séculos. Por quê? Porque o Senhor privilegia o quê? A bênção para o seu povo. Ele já faz promessas ao seu povo. Para quê? Para que nós mantenhamos a nossa fé vívida em nosso coração.
que nós aguçemos no nosso coração, na nossa mente, que nós servimos a um Deus que é vivo, que saiamos da nossa mesmice meramente humana, que às vezes achamos que nós vivemos só essa vida aqui, que somos que nem os nossos cãezinhos, gatinhos que morreram, vai para a terra, acabou. Não, nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo e somos seres eternos. E o Senhor vem com sua palavra dizendo assim: vocês às vezes passam por lutas, é verdade, mas tenham bom ânimo, porque também tenho muitas promessas para aqueles que creem na minha palavra. É uma mensagem posta há séculos. O Senhor quer o quê? Que nós encontremos com Ele, com a sua salvação. Como? Olhando para o Senhor, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida e para a sua palavra. E fazendo isso, nós temos a nossa fé acrescentada, que é a fé acrescentada a cada um de nós em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se quer ter sua fé acrescentada, permaneça fiel na casa do Pai, permaneça fiel em ouvir a palavra de Deus, que a nossa fé vai sendo acrescentada. Se você se ausenta na casa do Senhor, você não vai ter sua fé acrescentada. E essa mensagem vem para trazer ânimo ao seu povo, porque o pano de fundo de Joel, como todo, nós já estudamos esse livro aqui nas quartas-feiras, e fizemos a exegese desse texto inteiro, e o pano de fundo é o dia do Senhor. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor é o pano de fundo dessa palavra, e o Senhor quer que nós abramos o nosso coração, de fato. Em Apocalipse 3, vem falar que eis que estou à porta e bato. No nosso coração, não é na sua casa não, no nosso coração. E se nós abrirmos nosso coração, Ele vai entrar e vai cearemos, plural, cearemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ceará comigo, com você. No nosso coração Ele haverá muita alegria, tanta alegria como aconteceu lá com Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Estava Jesus ali, Elias e Moisés, conversando com Cristo, e Pedro e os discípulos viram tanta alegria, tanta manifestação divina ali, a teofania de Deus, que eles não queriam descer do monte. E isso acontece quando nós abrimos nosso coração e o Senhor habita no nosso coração e nos visita, nos traz ânimo. Pastor, mas estou desanimado. Então comece por orar. Mas pastor, E quando nós oramos, nós saímos da oração no mínimo mais motivados, cheios da graça de Deus, porque a oração, segundo Lutero, e eu creio nisso, é quando Deus conversa comigo, com você. Não é apenas o meu coração que vai pedir, não, Deus manifesta a sua graça e nos visita nessa comunhão com Ele. Então a nossa oração é de fato, essencialmente, o nosso diálogo com Deus. Nós precisamos entender isso. Não é aquilo que eu engendro na minha mente e faço uma relaçãozinha daquilo que eu preciso. Não, isso não é oração. Isso é um discurso que às vezes queremos impor a Deus. Oração, quando eu abro meu coração, de fato, por isso que ele fala assim: entre nos seus aposentos, feche a porta, se ajoelhe e conversa com Deus. Isso é oração. E Jesus deixou a dica. Sempre ele saía de lá, diante dos discípulos ele orava muito. Ele ia sozinho. Porque lá ele abria o coração dele. Porque a gente não tem que ficar inventando moda, falar palavras bonitas. Sozinho com Deus, a gente é sozinho com Deus. É nós e Ele. E podemos ser sinceros diante do Senhor. Então, o primeiro aspecto é que o texto já nos fala das promessas, porque o dia do Senhor está chegando para o seu povo. O segundo aspecto do texto já é que ele nos faz essas promessas que são atualizadas a todo tempo. Não é apenas uma palavra para 500 anos lá antes de Cristo, ou seja, há 2.700 anos atrás. É para o nosso tempo hoje. É para a nossa vida, para o nosso coração. E é por isso que precisamos manter o nosso coração aberto, a nossa vida aberta, a nossa mente aberta, para uma vida diferente, para uma vida completa, não apenas uma vida que vai se vivendo de qualquer jeito. Não, Ele quer que nós vivamos uma vida por inteiro, cheio de esperança.
aliança. O Senhor quer nos renovar para a sua comunhão com o seu povo. Ele não quer que nós vivamos apenas um dia a mais. Pelo menos mais um dia, pastor, graças a Deus. O Senhor, às vezes eu deixo no grupo da igreja lá, Deus me abençoe, que lá mais um dia nos deu. Parece que está arrastando pela vida, esperando a morte. O servo de Deus nunca vai morrer. Ele vive eternamente. Ele tem que viver dando graças a Deus em tudo das graças. Claro que um dia a mais é um dia de bênção, um dia que podemos viver segundo a vontade de Deus. Mas temos que viver a vida por inteiro. Não, independente da nossa idade, vivemos como nós tivéssemos nascido hoje. E temos a vida inteira pela frente, porque nós somos eternos. Filhos e filhas do Deus Altíssimo, que nos fez para vivermos eternamente. E não apenas 70, 80 anos, ou viver um pouquinho mais com enfado e dores, e depois morrermos e acabou. Não, somos eternos, somos filhos deles, da mesma substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, que Ele tem preparado para nós os melhores lugares. Eu já disse para você, credes em Deus, credes em mim também, disse Jesus. Eu vou para a casa do meu Pai, onde há muitas moradas, e vou preparar para vocês. E se não fosse assim, eu tinha dito para vocês. Ele tem nos dito o que vai acontecer. É que nós não ouvimos de fato, por isso que ele vive insistindo: ouça meu povo, ouça meu povo, ouça meu povo, abra o seu coração, abra o coração e deixa eu entrar no seu coração, que eu vou mudar, transformar a sua vida. De fato. E mesmo diante das dificuldades, você vai perceber que o dia de ação de graças são todos os dias. O Senhor renova essa promessa aqui no texto de Atos 2. Ele atualiza essa mensagem da descida do Espírito Santo lá em Atos 2. O apóstolo Pedro, ele faz menção, ele cita esse texto que nós lemos lá em Atos, que descerá do meu Espírito Santo sobre vocês, sobre o velho, sobre a velha e o jovem, e vocês sonharão, terão sonhos. O Senhor atualizando a sua palavra 500 anos depois, e hoje Ele atualiza para mim e para você, atualizando a sua palavra 2.700 anos depois, que nós, independente da nossa idade, nós teremos sonhos, voaremos pela força do Espírito Santo. Nós limitamos a nossa vida porque nós estamos longe do Senhor, que faz todas as coisas. Não temos que ser que nem criança que vai achar que vai sair voando dos prédios, não é isso. Mas nós somos espirituais, somos filhos do Deus Altíssimo, que tem prometido para nós muitas coisas, e tem falado para mim e para você que nós tenhamos esperança. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos, eu não teria um velho, né? Mas vossos velhos também sonharão, os vossos jovens terão visões. Você tem sonhado, tem tido visão? Você que tem mais de idade, tem sonhado? Ou está se arrastando, cuidando só das dores? Um remedinho atrás do outro remedinho, esquecendo que tem que sonhar e ter visões, até sobre os servos, os empregados, sobre as empregadas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e mostrarei o que? Os milagres, os prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. A gente acha que o que está acontecendo no mundo apenas agruras. Não, para mim é a ação de Deus, é a ação do poderoso Deus. Vamos reconhecer isso, olhar que Deus está agindo, nada acontece sem a permissão e a vontade dEle. E ficamos reclamando, não, em tudo é graças, porque é Deus nos mostrando que o dia dele está chegando, mas Ele tem promessas para mim e para você que somos o seu povo. Terceiro aspecto, e essa comunhão é para quem? Para todos. É uma revelação espiritual da presença da vida do Senhor, que é para todos, de todas as idades, não faz distinção.
Joel afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação é para quem invocar o nome do Senhor, não é para quem quer, para quem acha que é merecedor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Essa comunhão é para todos. Não, é para aquele irmão, para aquela irmã mais abençoada. Não é para o pastor, para os presbíteros. Não, é para todos. Para todos que abriram o coração. E o Senhor vai entrar nesse coração, vai fazer festa. E vai estabelecer aí a efetividade das suas promessas. E a principal dela é a alegria da presença do Senhor. É saber quem nós somos. E nos sentirmos abençoados. Às vezes nós não sentimos abençoados porque nós estamos doentes emocionalmente. Isso é verdade. É uma grande possibilidade. Isso faz parte da nossa humanidade. Não fica pensando que porque eu pequei, tudo bem, todo mundo peca. Mas é a nossa humanidade assim, cheia de doenças, de problemas físicas e emocionais. Não acho que você está triste hoje, choramingando, que Deus quer de você. Não, essa é a nossa humanidade. E isso faz com que eu possa buscar mais o Senhor. Abrir mais o meu coração para que Ele entre e a alegria seja produzida no meu coração. Não é me afastando da obra de Deus, da presença dEle, que vai mudar as coisas, pelo contrário. As trevas chamam as trevas ao fragor das suas catadupas. Abismo chama abismo. Então nós precisamos estar sempre diante do Senhor, dessa palavra bendita, dessa promessa, desse derramamento do Espírito Santo, que nós precisamos a cada dia. Não é só na celebração do Pentecostes, não, a cada dia nós precisamos que o Espírito Santo derrame a sua graça, nos acolha a sua presença, e na nossa oração possamos sentir alegria e vivermos a cada dia cheio de vida. Essa mensagem é uma importante fonte de esperança e conforto para o povo de Deus. Mesmo que em tempos de dificuldade, de tribulação, nós temos orado muito pelos nossos irmãos brasileiros que têm sofrido, orado pelos nossos irmãos ucranianos, russos, palestinos, judeus. Mas a palavra de Deus também vem para todos. E quer trazer para nós todos a esperança e o conforto. É a inspiração que nós precisamos, das promessas que não são de homens, mas são de Deus, promessas de proteção e da sua justificação de toda a comunidade do Senhor. Em especial daqueles que nele creem. Aqueles que não creem no Senhor Jesus vai ficar aí no marasmo mesmo, sofrendo mesmo e só sofrendo. Essa mensagem que é fonte de esperança e conforto para os seus santos. Sabe o que é ser santo? Não é torcer para o santo, não, futebol clube, não. Ser santo é aquele que é separado pelo Senhor. Ele toca no coração e você é separado para viver segundo a vontade dele. E é para isso que ele tem essas promessas. E ele nos chama hoje, ele tem nos chamado hoje, como no tempo de Joel, o contínuo das promessas. É claro que também o contínuo do nosso arrependimento para uma vida em santidade. Ele tem nos chamado hoje, a quem? A todos, e dizendo para mim e para você hoje que os velhos sonharão, os jovens que são tão racionais, tão questionadores, esses terão visões. Fique atento, Gustavo, fique atento, jovens, vocês terão visões do reino de Deus. E os velhos, os mais idosos, os mais vividos terão visões. E vocês compartilharão com a igreja essas visões. E o Senhor derramará o seu Espírito Santo sobre todos, sobre todos. O Espírito Santo de Deus caminha conosco.
É Ele que nos afogueia, que nos incendeia o coração, como diz o cântico. Incendeia, Senhor, o nosso coração, que possamos queimar aí as nossas mazelas, a nossa falta de esperança, as nossas dores. Nós precisamos que esse fogo maravilhoso do Espírito Santo queime a nossa vida e nos purifique na presença do Senhor para uma vida diferente. E o Senhor quer fazer isso, é a promessa dele, de derramar sobre nós o seu Espírito Santo. Portanto, igreja, é tempo de voltarmos e cremos com os corações abertos na totalidade da palavra de Deus. Aqui nós vemos que o Novo Testamento revisitou o Antigo Testamento. O texto de Joel, revisitado por Pedro em Atos. E nós podemos também revisitar as promessas do Senhor em nosso tempo. E viver essas promessas na integralidade e com muita intensidade. Nós podemos crer nisto e viver assim. Esperando no Senhor, não as bugigangas da Black Friday, mas as graças de Deus, das bênçãos do Deus vivo, do altar dele. Eu acho que nós temos que ficar assim atentos, orando, esperando da bênção do toque dele na nossa vida, que ele nos modifique, que ele nos dê visões, que nós possamos enxergar a Deus agir em nós e através de nós, alentando o nosso coração, alegrando a nossa vida, transformando a nossa história. Eu sei que às vezes nós temos uma história muito difícil, alguns capítulos da história difícil, é verdade. Mas o bom livro, uma boa vida, não termina na tragédia. Tem bons capítulos também na nossa vida. E aí às vezes está na nossa história, mais na nossa fé. E recebemos essas promessas de Deus, desse derramar do seu Espírito Santo, e vivemos não só crendo, mas vivemos sobre esse derramar do Espírito Santo a cada dia. E é na ação da nossa ação com Deus é que nós vamos manifestando esses milagres. Nós podemos crer nisso, que o Senhor é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Não mudou. É o mesmo Deus de Joel, de Pedro e o nosso Deus. E Ele tem muito a realizar em nossas vidas, no nosso coração, derramando da sua graça, do seu Espírito Santo, sobre cada um de nós, independente da nossa idade. Que Deus abençoe, nos fortaleça nesse domingo de advento, possamos refletir a vinda desse Deus, o dia do Senhor, vem sobre a sua igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 2, 3, 4, chuvas e bênçãos.